Você tem sangrado poder a vida inteira e, o que é mais trágico, você nunca sequer percebeu a ferida aberta. Olhe para a sua rotina, para as suas interações e para a forma como você consome a sua própria energia. Cada vez que você responde a alguém que não merece as suas palavras, você está literalmente arrancando um pedaço de si mesmo e entregando nas mãos de outra pessoa. Cada vez que você se perde em explicações intermináveis para pessoas que estão firmemente comprometidas em te entender mal, você está entregando a elas o controle remoto das suas emoções. Esta é a verdade brutal que os homens fracos nunca aprendem e que os homens poderosos nunca esquecem. A sua atenção não é gratuita. Ela é a moeda mais cara, rara e preciosa que você possui. E você a tem gasto com pessoas que não cruzariam a rua para salvar a sua vida. Niccolò Maquiavel entendeu isso há mais de 500 anos, observando o jogo do poder nas sombras de Florença. Ele viu que o príncipe que persegue é o príncipe que cai. Hoje você vai aprender a arte que separa os reis dos mendigos, o domínio frio, cirúrgico e calculado de ignorar pessoas. Uma vez que você dominar essa técnica, ninguém, absolutamente ninguém, terá o poder de te controlar novamente. Imagine a cena. Alguém tenta te provocar. Alguém tenta te diminuir ou te sugar para um drama desnecessário. O homem comum reage. Ele grita. Ele se defende. Ele tenta provar que está certo. E ao fazer isso, ele se torna pequeno. Ele desce ao nível do provocador. O homem blindado, inspirado pela sabedoria maquiavélica, simplesmente retira a sua presença. Ele cria um vácuo, e o vácuo, meu caro, é a força mais aterrorizante da natureza. A sua ferramenta imediata para começar essa transformação, agora mesmo, é o vácuo de resposta. A partir deste momento, você vai adotar a regra do silêncio seletivo. Quando for confrontado com desrespeito ou drama fútil, sua primeira reação não será uma palavra, mas a ausência total de energia. Não é sobre ser mal educado. É sobre ser inacessível. O silêncio não é um espaço vazio, é uma afirmação de poder. Ele diz, sem precisar emitir um único som: você não é importante o suficiente para merecer o meu gasto de energia. Isso inverte a dinâmica de poder instantaneamente. Quem fala menos controla mais. Quem se explica menos é mais respeitado. O mundo não é dos que mais gritam, mas dos que sabem quando se calar, para que o seu silêncio seja ensurdecedor. Prepare-se, pois o que vamos explorar a seguir vai desmantelar tudo o que você achava que sabia sobre interações sociais. Vamos entrar na mente de Maquiavel para entender por que ele nunca perseguia ninguém e por que a sua retirada estratégica era, na verdade, a sua maior conquista. Niccolò Maquiavel não era apenas um conselheiro político, ele era um anatomista do poder. Ele dissecava o comportamento humano como um cirurgião disseca um corpo, e em todas as suas observações nas cortes europeias e nos corredores do Vaticano, uma verdade ecoava mais alto do que qualquer grito de guerra: o homem que persegue, perde. O homem que se retira, conquista. Maquiavel nunca acreditou em justiça poética ou em fair play. Ele acreditava em resultados. E os resultados sempre mostravam que aqueles que retinham a sua presença tornavam-se magnéticos, enquanto aqueles que a davam livremente tornavam-se esquecíveis, banais e, por fim, desprezados. O príncipe que respondia a cada insulto era visto como inseguro, alguém cuja paz interior dependia da validação de terceiros. O líder que tentava responder a cada crítico era visto como defensivo, um homem que temia a própria sombra. Mas o príncipe que se sentava em silêncio, que deixava seus inimigos gritarem no vazio, esse homem era temido. Por quê? Porque o silêncio sinaliza uma superioridade ontológica. Ele diz que você está operando em um nível que o outro não pode alcançar. Maquiavel aconselhava os líderes a serem como a raposa e o leão. A raposa é astuta o suficiente para identificar e evitar as armadilhas emocionais que os medíocres montam. O leão é forte o suficiente para saber quais batalhas estão abaixo da sua dignidade. A maioria dos homens hoje não é nenhum dos dois. Eles são como cães latindo para cada carro que passa,
exaurindo-se por absolutamente nada, apenas por um reflexo condicionado de reatividade. Você não será mais esse homem. Você vai aprender que o poder real não é barulhento. O poder é silencioso. O poder não precisa se explicar, não precisa se justificar e não precisa de aplausos para existir. Ele simplesmente é, e o mundo se ajusta a ele. Quando você domina a filosofia do silêncio, você para de jogar os jogos que os outros desenharam para você. Você cria o seu próprio tabuleiro. E, no seu jogo, a única maneira de ganhar é nunca reagir. Maquiavel observou que a presença constante desvaloriza o indivíduo. Se você está sempre lá, se você sempre responde, se você é sempre acessível, você se torna uma commodity. Você perde o mistério. E sem mistério, não há temor nem respeito. Ao retirar a sua atenção, você cria uma escassez artificial de si mesmo. E o que é escasso, na psicologia humana, torna-se automaticamente mais valioso. O silêncio de um homem poderoso é uma sentença. O silêncio de um homem fraco é apenas timidez. Vamos forjar em você o silêncio do leão, aquele que não precisa rugir para provar que é o rei da selva, pois a sua mera presença, ou a sua ausência calculada, já diz tudo o que precisa ser dito. Vamos mergulhar agora no que acontece dentro da mente de alguém que você decide ignorar. Isso não é apenas filosofia. É neurociência e psicologia sombria em seu estado mais puro. Quando você se recusa a reconhecer a existência de alguém que está tentando te provocar ou te sugar para um conflito, o cérebro dessa pessoa entra em um estado de pânico absoluto. A ciência chama isso de rejeição social, e estudos de ressonância magnética mostram que esse fenômeno ativa exatamente as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Quando você ignora alguém estrategicamente, essa pessoa sente um aperto no peito e um nó no estômago. Elas não conseguem escapar da agonia da dúvida. A pessoa que você ignora começará a repassar mentalmente cada interação que teve com você, buscando desesperadamente por respostas. Elas vão acordar no meio da noite se perguntando o que fizeram de errado. Vão rascunhar mensagens que nunca terão coragem de enviar. Vão ensaiar conversas que nunca acontecerão. Você se torna um fantasma que assombra os pensamentos delas, e tudo isso acontece enquanto você não faz absolutamente nada. Este é o poder supremo: controlar a narrativa mental de outra pessoa através da sua inação. A mente humana tem uma intolerância biológica ao desprezo. Nós somos programados para buscar conexão, validação e resposta. Quando você nega essa necessidade básica a alguém que te desrespeitou, você cria uma obsessão. Eles tentarão mais forte. Mudarão o comportamento na esperança de obter uma migalha da sua atenção. Começarão a questionar o próprio valor. Entenda bem, isso não é crueldade por diversão. Isso é entender a mecânica da psique humana e usá-la de forma estratégica para proteger a sua soberania. Homens fracos imploram por atenção. Homens fortes usam a ausência de atenção como uma arma. Quando você ignora alguém que te prejudicou, você não dá a essa pessoa o encerramento ou o desfecho que ela tanto deseja. O desfecho é um presente, um alívio psicológico, e eles não o conquistaram. Em vez disso, você os deixa em um limbo psicológico para sempre em dúvida, para sempre menores do que eram antes de cruzarem o seu caminho. A verdade fria do poder é que a maior punição que você pode aplicar a alguém não é a vingança ou a agressão, pois a agressão ainda valida a importância do outro. A maior punição é a irrelevância. Tratar alguém como se ele simplesmente não existisse é a forma mais refinada de destruição psicológica que Maquiavel poderia ensinar. Você não precisa sujar as mãos com sangue ou lama. Você só precisa olhar para o horizonte e fingir que não há nada à sua frente. Existe uma diferença fundamental que o homem blindado deve dominar. A diferença entre estar ausente por fraqueza e estar retirado por estratégia. A ausência por medo é sinal de fraqueza. A retirada estratégica é uma exibição de poder. O mestre desta arte aprende a estar fisicamente presente, mas emocionalmente inalcançável. Ele pode estar na mesma sala, na mesma reunião, ou até na mesma mesa de jantar, mas a
Sua energia está em outro lugar. Ele olha para você, mas parece ver através de você. Isso não é algo que você finge, é algo que você se torna através da disciplina interna. A retirada estratégica significa que você é o único dono do lugar para onde a sua presença vai. Você não se espalha por cada conversa trivial, por cada discussão política de rede social, ou por cada drama mesquinho que implora pelo seu envolvimento. Você se conserva como uma arma de elite que só é sacada quando a vitória é absolutamente certa. A maioria dos homens hoje se exaure sendo excessivamente disponível. Eles atendem a cada chamada no primeiro toque, respondem a cada mensagem de WhatsApp em segundos, engajam-se com cada provocação barata. E ao fazerem isso, eles se tornam comuns. E o comum, meu caro, é o inimigo mortal do poder. Quando você está sempre acessível, você não tem valor. O que é abundante é barato. Quando você é seletivamente ausente, você se torna raro. E o que é raro é sempre desejado e respeitado. Pratique isso com uma consistência implacável. Deixe chamadas irem para a caixa postal. Deixe mensagens acumularem sem leitura. Deixe as pessoas se perguntarem onde você está e o que você está fazendo. O mistério que você cria em torno da sua rotina é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra que você pudesse dizer para se justificar. A indisponibilidade emocional não é sobre ser cruel, é sobre proteger o seu mundo interno daqueles que não conquistaram o direito de acesso. Seus pensamentos, sua energia vital e sua atenção são territórios sagrados. Apenas aqueles que provam sua lealdade e valor devem ter permissão de entrada. Todos os outros encontram o muro. E aqui reside o segredo que a maioria nunca entenderá. Quanto menos você dá, mais eles querem. Quanto mais você se retira, mais eles perseguem. Você não está desaparecendo, você está ascendendo. E dessa sua nova elevação, o barulho daqueles que estão abaixo torna-se cada vez mais baixo, menor e, por fim, completamente insignificante. O seu valor aumenta na proporção direta da sua inacessibilidade. Se eles querem um pedaço do seu tempo, eles devem lutar por ele. Se eles querem a sua opinião, devem implorar por ela. Torne-se um enigma que o mundo tenta decifrar, e você nunca será descartado como uma peça comum de um jogo qualquer. Nem todos merecem as suas palavras. Na verdade, a maioria das pessoas não merece sequer o seu silêncio. Elas merecem o nada absoluto. Você precisa aprender a identificar com precisão cirúrgica os 3 tipos de pessoas que devem ser apagadas da sua atenção imediatamente. O primeiro grupo são os seus inimigos. Estes são aqueles que trabalham ativamente contra você, que sussurram pelas suas costas e sorriem na sua frente. Maquiavel ensinou que um príncipe deve conhecer seus inimigos, mas nunca dar a eles a satisfação do reconhecimento. Quando você responde a um inimigo, você o eleva. Você diz ao mundo que ele é importante o suficiente para perturbar a sua paz. Mas quando você o ignora completamente, você o despoja de todo o poder. Ele se torna uma sombra lutando contra o sol. Sem a sua reação, o ataque dele não tem onde ancorar. Ele se desgasta sozinho, gritando para uma estátua de gelo. O segundo grupo são os críticos. São as vozes que existem apenas para tentar derrubar o que os outros constroem. Eles não criam nada. Não contribuem com nada. São apenas espectadores gritando das cadeiras mais baratas enquanto você joga a partida da sua vida. Responder a um crítico é a maneira mais rápida de se encolher até o nível medíocre dele. Deixe que falem. Deixe que gritem. As palavras deles são como fumaça que se dissolve no ar, enquanto as suas ações são como mármore esculpido. O crítico morre de fome quando você lhe nega o alimento da sua atenção. Ele precisa do seu conflito para se sentir relevante. Não dê a ele esse luxo. Mantenha os olhos no seu propósito e deixe que o barulho dos críticos seja apenas o som ambiente do seu sucesso. O terceiro grupo, e talvez o mais perigoso, são os vampiros de energia. Estes se disfarçam de amigos, de colegas ou de parentes necessitados, mas são parasitas que se alimentam da sua atenção. Eles te drenam com problemas intermináveis, dramas constantes
e uma necessidade insaciável de validação. Eles não querem soluções. Eles querem o seu tempo. Corte-os sem explicação. Você não deve nada a eles. Entenda isso. Cada reação que você dá a pessoas indignas é energia roubada do seu propósito. Cada momento gasto com o barulho deles é um momento roubado da sua grandeza. O homem poderoso não luta todas as batalhas. Ele seleciona suas guerras com precisão e deixa o resto queimar por conta própria. O seu silêncio não é passivo. É o grito mais alto que você pode dar. É a afirmação final de que você é o único senhor do seu tempo e que ninguém tem permissão para roubar a sua paz se você não permitir. Escolha quem entra na arena com você. O resto não passa de figurante em uma peça que não te pertence. Ignorar pessoas é um conceito fácil de entender, mas é terrivelmente difícil de executar. As suas emoções vão tentar te trair a cada passo do caminho. O insulto vai doer. O desrespeito vai queimar. Cada fibra do seu ser vai gritar para que você reaja, para que você se defenda, para que você prove que eles estão errados. É aqui que os homens fracos falham. Eles conhecem a estratégia, mas não conseguem controlar o próprio corpo. Você deve treinar a si mesmo para não sentir absolutamente nada. Isso não é sobre suprimir emoções. O que seria perigoso é sobre transcendê-las. Os estoicos chamavam isso de apatheia, um estado onde eventos externos não conseguem perturbar a sua fortaleza interna. Maquiavel chamava isso de virtude, o domínio frio sobre si mesmo que permite que um homem haja com precisão em vez de paixão. Comece com pequenas provocações. Quando alguém for rude com você no trânsito, ou quando um colega fizer um comentário sarcástico, faça uma pausa. Respire. Sinta a raiva subir como uma onda, e então deixe que ela passe por você sem gerar ação. Não feche os punhos. Não mude a sua expressão facial. Torne-se pedra. Pratique isso diariamente até que a indiferença seja o seu estado padrão. O homem que não consegue controlar as suas reações é uma marionete. Qualquer um pode puxar os seus fios. Qualquer um pode manipular as suas emoções e te levar a fazer o que ele quer. Ele é previsível, explorável e, essencialmente, fraco. Mas o homem que domina a indiferença é intocável. Você pode insultá-lo e ele olhará para você como se você estivesse falando um idioma estrangeiro sem tradução. Você pode traí-lo e ele simplesmente te removerá da vida dele. Sem drama, sem cena, sem despedida. Ele não precisa provar nada a ninguém porque o seu poder é interno e autossuficiente. Esta disciplina não é natural. Ela deve ser forjada através da repetição exaustiva, através do fracasso e da constante autocorreção. Haverá dias em que você vai escorregar. Haverá momentos em que a emoção vai vencer a estratégia. Mas cada vez que você recupera o controle, você se torna mais forte. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, você adiciona uma camada de aço à sua armadura. Eventualmente, nada poderá penetrá-la. Você se tornará o observador calmo no centro do furacão. Enquanto o mundo ao seu redor se despedaça em reatividades e ofensas, você permanece imóvel, centrado e soberano. Este é o verdadeiro significado de ser um homem blindado, possuir uma mente que o mundo pode tentar atingir, mas que nunca consegue ferir. Tudo o que você aprendeu até agora converge para este momento final, a sua transformação em um ser intocável. Toda interação humana é, no fundo, uma partida de xadrez social. A maioria das pessoas não percebe que está jogando. Elas movem as peças por impulso, por emoção, sem qualquer estratégia a longo prazo. Elas reagem a cada ataque e tentam defender cada quadrado do tabuleiro, e por isso, perdem. O mestre do poder entende que as jogadas mais brilhantes são, muitas vezes, aquelas em que você não move peça nenhuma. Quando você ignora alguém estrategicamente, você força o outro a fazer o próximo movimento. Você o coloca em uma posição onde ele deve vir até você, se explicar para você e buscar a sua aprovação. A dinâmica de poder muda inteiramente a seu favor. Nos relacionamentos, aquele que se importa menos detém o poder. Isso não é cinismo.
É a realidade nua e crua da psicologia humana. Quando você para de perseguir, quando para de se explicar, quando para de buscar validação, você se torna o centro de gravidade. Outros começam a orbitar ao seu redor. Nos negócios, o homem que parece não ser afetado pela negociação é aquele que ganha a negociação. O desespero é visível. A carência é detectável pelo cheiro. Mas a indiferença calma sinaliza que você tem opções, que você não precisa daquele acordo a qualquer custo, que você pode se levantar e ir embora sem perder o sono. É assim que fortunas são feitas e impérios são construídos. Nas hierarquias sociais, a pessoa que não busca aprovação sobe acima daquelas que imploram por ela. Enquanto outros competem por atenção, você se mantém à parte. Enquanto outros fofocam e se perdem em conflitos inúteis, você permanece acima do barulho. As pessoas vão notar. Elas vão se perguntar o que você sabe que elas não sabem. Elas vão respeitar o que não conseguem compreender. Este é o xadrez social em seu nível mais alto. Você não ganha capturando cada peça do oponente. Você ganha controlando o tabuleiro com o mínimo de esforço. Você ganha fazendo os outros se exaurirem, enquanto você conserva a sua energia para o que realmente importa. Você ganha sendo o jogador que não pode ser lido, que não pode ser previsto e que não pode ser manipulado. O jogo está sempre sendo jogado, quer você queira ou não. A única questão é se você será o mestre ou o peão. A partir de hoje, você não reage mais. Você responde apenas quando serve aos seus objetivos. Você não explica. Deixa que seus resultados falem por você. Você não persegue. Atrai ao se tornar alguém que vale a pena perseguir. Esta é a sua coroação. O seu reino começa agora. Deixe o mundo gritar. Deixe o barulho continuar. Você está em outro plano. Você é finalmente intocável. Escreva nos comentários "Eu sou intocável" para selar este compromisso com a sua nova vida. Mantenha a mente blindada, e o mundo será o seu tabuleiro.